54 anos, exatamente no dia 14 de abril de 1945, cerca de 5.000 soldados brasileiros travavam no norte da Itália, num lugarejo chamado Montese, a talvez o que tenha sido o mais importante combate da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Chefiando o esquadrão de reconhecimento da FEB estava um jovem capitão, Plínio Pitaluga, hoje general e presidente do Conselho Nacional dos Ex-Combatentes. General Pitaluga, o que foi a tomada de Montese? Por que foi tão importante assim? Inicialmente, precisamos esclarecer que nesse dia nós não tomamos Monte Castelo. Montese. Montese. Nesse dia iniciamos o combate para a conquista de Montese. Então ele prolongou por alguns dias face à defesa acirrada e um emprego bem ativo da artilharia alemã. É uma operação que dava cobertura às forças americanas que partiam para chegar ao Vale do Pó. A ideia era entrar no Vale do Pó para atingir a Áustria. Para atingir as regiões do norte da Itália e o sul da Áustria. A divisão brasileira coube a missão de guardar a retaguarda e o flanco do dispositivo americano que prosseguia. Só para as pessoas entenderem, general Pitaluga, os soldados brasileiros, os combatentes brasileiros, integravam uma força americana, o exército americano naquele momento. Sim, que era o 4º Corpo do Exército. Exército americano. Exército americano. Então, o conjunto de forças americanas e inglesas estavam agora prosseguindo as operações para o norte, para atingir o Vale do Pó. E nesta operação tornou-se necessário garantir a retaguarda e o flanco esquerdo desse dispositivo aliado. E coube essa missão à Força Brasileira, a divisão brasileira comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. Quantos anos o senhor tinha naquela época? Eu tinha 33 anos de idade. 33. E quantos homens o senhor tinha sob o seu comando? 200 homens. 200. Como eram esses brasileiros que estavam lá? Era gente de todas as classes sociais? Como é que o senhor se lembra desses homens? Todos os homens classificados como aqueles homens do Exército Brasileiro. O que era? Eram homens que saíam de todas as classes brasileiras sociais. Idades variando de 21, 23 anos de idade. Todos jovens? Mais jovens, toda da parte rural, alguns acadêmicos, e sobretudo os sargentos, que eram elementos profissionais antigos, e 7 e 8 oficiais de cavalaria. Então essa unidade não teve ação direta nas operações de ataque a Montese. Era uma tropa especializada, motorizada, para prosseguir após a conquista de Montese e atingir outras regiões para não permitir que o inimigo se organizasse ou voltasse a fazer contra-ataques. Quer dizer, o senhor não chegou a combater em Montese mesmo? Só após a conquista de Montese que o esquadrão teve as suas ações dentro das suas características de cavalaria. Sei, quer dizer, começou no dia 14 de abril, vinha do sul da Itália, e aí o Exército Brasileiro chegou a Montese. Não, nós já estávamos ali, há tempo, no vale do Rio Reno, conquistando o dispositivo que incluía Monte Castelo. Após a conquista de Monte Castelo, é que as forças aliadas, onde nós estávamos incluídos, iam prosseguir para o norte. E nesse prosseguimento, coube o brasileiro guardar o flanco esquerdo e a retaguarda das forças aliadas. Montese estava toda ocupada pelos soldados nazistas? Estava ocupada pelas forças inimigas. Pelos nazistas? Já. E como é que foi essa entrada no dia 14 de abril? Bom, a entrada, o início dessa ação foi um início ainda empregando patrulhas reforçadas para completar os reconhecimentos, para determinar os pontos mais
sensíveis do inimigo. Então, são operações preliminares. Tratando-se de uma cidade fortificada e com grande comandamento da área que dominava a leste, então era necessário inicialmente determinar quais eram os pontos vulneráveis daquele conjunto da cidade e das elevações que dominavam Monte Castelo. O senhor esteve em situações de risco muito grandes? O senhor teve momentos que o senhor viu a morte de perto? Eu tive, só estou com risco com todo o esquadrão. Então, você lembra de um momento desse? Lembro, em Coleco, quando eu ataquei Coleco, cheguei ao momento que eu, sozinho que eu estava, completamente sozinho, que eu senti que praticamente se eu recebesse um contra-ataque do alemão, eu estaria com todo o meu esquadrão destruído. Você estava, o senhor, com seus homens, com seu esquadrão? Só. Quantos eram ali? Uns 200? O quê? Quantos homens? Não tinha 200. Eu ali só devia ter uns cento e tantos homens. Os outros eram homens de retaguarda, de manutenção, de cozinha. Eu só estava com 3 pelotões. Eu senti, então, naquele momento, que se o alemão me faz um contra-ataque, que eu estava a quase 80 quilômetros da infantaria, eu estava destruído. Mas eu tive de agir com calma, com tranquilidade. E o soldado também tem de ter na sua bagagem um pouco de sorte, como você tem o dinheiro brasileiro aí no seu bolso. Pois é, o senhor teve a noção desse risco mais nítido que passou perto da morte depois, né? Não. No momento mesmo? No momento. Mas tive calma. É um momento que você tem de ter calma. E o senhor esteve exposto também a fogo cerrado? Hein? O senhor esteve exposto a fogo cerrado? Teve. De metralhador e de canhão. Trincheira? Hein? Em trincheira? Não, que trincheira? A cavalaria não tem trincheira. Ah, o senhor estava na cavalaria? É, sou de cavalaria, blindado. Tem uma fotografia aí de um carro blindado aí, traz aqui e mostra para ele. Viu? Não, cavalaria não tem trincheira. Aí seria infantaria. Viu? Trincheira, cavalaria é tropa de reconhecimento. Você vai provocar o inimigo. Onde está? O que está fazendo? Isso que é a nossa missão. Viu? É esse aqui. Viu? Então, esse que é o problema. Olha aí. Vamos ver aqui. Aqui tem algumas fotos, né? Você pode mostrar primeiro essa. Esse aqui é o carro de reconhecimento. Esse é um carro de reconhecimento. Como é o nome desse carro? Carro M8, um canhão 37. E 2 viaturas na frente dele. O senhor estava em uma dessas viaturas? Não, eu já estava mais na frente. Isso em Montese? Não. Não, isso é depois de Montese. Isso já partindo para o Vale do Pó. Como é aqui já na fase de aproveitamento do êxito. Aqui oficiais meus, 15 dias depois de término da guerra. 15 dias depois. São oficiais? É. E aí o carro. O senhor não está nessa foto? Hein? O senhor está nessa foto? Está aí. O senhor não me conhece? Não consigo reconhecer o senhor aqui. Não consigo. O senhor está de farda, está diferente. Está aqui. Então aqui está o general Pitaluga. Quer dizer, Montese foi o combate mais duro que os soldados brasileiros enfrentaram, um combate que custou a vida de 500 homens, um combate duríssimo que aconteceu poucos dias antes do fim da guerra. Se pudesse esperar, não haveria nem o combate. Bom, isso aí ninguém pode saber para a condução da guerra, não é verdade? Você não sabe o que estava passando em outros setores, não é verdade? Você não sabia como estava passando a guerra na Alemanha, como passava na França, não é? Então, tudo isso tem uma importância capital. Então, na guerra, você não pode ficar com a imaginação, vai acontecer isso, então eu vou dormir. Não. Tem que se combater. Então, Montese é uma cidade antiga, general? É muito antiga. E tem uma construção considerada de grande valor histórico. É do começo cidade, do milênio, né? De 1200? Eu creio que é cidade de 1200 e pouco. Sim. Então tinha o seu torreão muito antigo. O castelo lá em cima? É, o castelo. E, consequentemente, isto para nós exigia um cuidado especial, porque essas construções eram ocupadas pelos observadores de artilharia, e o alemão teve ali a oportunidade de dar um emprego maciço na sua artilharia.
Quer dizer, manteve muitos homens ali em cima, observando tudo que se chegava ao redor. Nós não sabemos quantos homens estavam observando, mas havia esses observadores que conduziam os tiros da sua artilharia. E nesta região, durante 24 horas, esta região recebeu mais tiros que as outras divisões americanas no mesmo período. Porque há uma maneira de contar quantos tiros uma região recebe em 24 horas. Então, ali, nessas 24 horas, o Brasil recebeu mais tiros que as divisões americanas. Porque era de grande importância para eles aquela área. E depois eles deviam ter muita munição de artilharia. E como eles já estavam tentando retirar para o norte, evidentemente gastavam mais artilharia. Agora, desalojar esses alemães lá de cima foi uma tarefa muito difícil. Bom, foi difícil porque nós duramos ali 4, 5 dias para conquistar Montese e as elevações que dominavam Montese. Aí que está o problema. Ela não foi conquistada num mesmo dia. Havia vários montes aí ao redor. Umas elevações. Pega aquele mapa ali, para mim, que está na parede ali. Vou mostrar aqui, não é? Dá para chegar? Vamos chegar aqui? Então está aqui, né? Vamos mostrar aqui, então. Né? Montese. Aqui está a cidadela. E aqui estão as elevações que dominavam também. É. São vários montes aqui, como a gente pode ver, ao redor. Então, aqui está a ação do 11 Regimento de Infantaria, preliminarmente, e depois a ação do 1º Regimento de Infantaria. Essas setas, essas linhas pretas que a gente pode ver aqui, são as direções de ataque. Indicam as direções de ataque. Esta linha mais forte aqui, mais grossa, indica as direções do ataque do 11º Regimento de Infantaria, não é? E essas mais finas, duas aqui, né, do 1º Regimento Sampaio aqui de Infantaria. Depois houve outros regimentos também que emprestaram seus batalhões, como o 6º Regimento. Então, praticamente, batalhões do 1º Regimento, batalhão do 11 e do 6º participaram nessas operações. Bom, o senhor disse que isso aqui durou 4 dias, mais ou menos, dia e noite. E aí, então, houve a ação interessante da patrulha do tenente Iporã, um cuiabano que penetrou por uma brecha na cidade no dia 14. Até então a cidade não tinha... ninguém tinha entrado na cidade. Nada. Então essa patrulha se infiltrou por umas ribanceiras especiais e esse tenente de infantaria teve essa glória de penetrar na cidade. E começou com isso, então, a conquista da cidade em si. Mas isso não foi necessariamente a ação principal para conquistar as elevações que dominavam o norte da cidade. Esse tenente sobreviveu ao combate? Está vivo em Niterói. Agora, como é que é estar nesse momento da guerra lá? Como é que é isso? O senhor sabe que aquele lugar está ocupado, o objetivo é desalojar as pessoas de lá. Os soldados, os oficiais, têm, como homens, a dimensão, né, do risco, tem medo? Não. A guerra é uma ciência. Também, além de uma ciência, também é uma técnica. Pois é, então, naturalmente, não sabe se amanhã vai estar vivo. Né? Bom, não interessa se está vivo ou se não está vivo. Entendeu? Quando você entra em combate, não interessa se está vivo ou se está morto. Interessa que você está cumprindo uma missão. Interessa que você está acompanhando uma direção, um objetivo. Você tem um treinamento, você não entra na guerra sem treinamento. Então você entra como um treinamento especial do infante, do artilheiro, do cavalariano, do engenheiro. E afinal de contas, esse pessoal tem a maneira exata de reconhecer o terreno, de determinar os pontos mais importantes para o ataque. Então esses homens já têm também uma
posição psicológica importante. Então o medo dele, às vezes, ele não tem tempo de ter medo. Porque as ações são tão rápidas, tão violentas, que quando eles pensam que estão de medo, eles já estão conquistando os objetivos ou estão derrotados. A cidade estava toda tomada por soldados alemães. Não havia civis mais na cidade? Não havia civis. Havia? Havia civis, evidentemente. Os alemães abandonaram e retiraram. E nós fomos, então, buscar contato e eles depois desapareceram do outro lado do rio. Então, os alemães? Os alemães. E com isso fizemos uma limpeza da área após a conquista de Montese. Quer dizer, a população de Montese, a população civil, né, era quase que refém naquele momento dos alemães. Estavam dentro da sua casa ou foragidas nas montanhas, compreendeu, nos bosques, etc. E depois desse combate de 3, 4 dias, de muito fogo, de muito tiro, quando o senhor entrou com o esquadrão que entra depois, como é que a população civil recebia? Muito bem, muito alegre, né? Com viva, com vinho. Se considerava libertado? Libertadores. Tanto que amanhã, no dia 14, nós vamos receber uma grande homenagem lá em Montese. Vai ser inaugurado lá um museu especial para a representação do Brasil em Montese. Os brasileiros foram recebidos lá com festa? Muito. Com vinho. Toda a localidade que nós entramos, fomos recebidos com festa. Com um viva, com beijo, com vinho do ano de 2000, 3000, vinhos antigos, não é? Libertadores, evidentemente, era o fim da guerra. O que era a diferença, né, da guerra naquela época, da guerra que o senhor conheceu, que o senhor viveu, e isso que hoje, né, é conhecido como guerra? Esse problema aí, por exemplo, na Iugoslávia, em Kosovo. Bom, evidentemente que todas as guerras têm uns pontos comuns. Por mais que você estude as guerras, claro, você vai verificar. Houve uma evolução tecnológica muito grande, né? Mas a tecnologia sempre existiu para todas as guerras. Sempre. Nenhuma guerra deixou de explorar a tecnologia da época, a ciência da época. A guerra é feita por homens que estão preparados para fazer a guerra. E, sobretudo, quando esses homens voltavam de ações vitoriosas de Monte Castelo. Por exemplo, ali nós já estávamos com treinamento. Fortalecidos. Já tinham fortalecido seu moral, já tinham conhecido mais o terreno, já tinham conhecido mais os aspectos do alemão. Então, era um homem diferente, porque nós não fomos para a guerra com um preparo completo. Nenhuma democracia vai para uma guerra com a sua tropa preparada. Nenhuma democracia. Os Estados Unidos passou 2 anos para entrar na guerra, porque não tinha um exército para a guerra. O que tinha os Estados Unidos? 120 mil homens. Fim da guerra, 10 milhões de homens. A democracia tinha exército preparado para a guerra. Qual é a democracia que tem dinheiro para manter um grande exército? Só os totalitários. Só os totalitários que querem conquistar a sua mente, o seu coração, a sua incapacidade moral. Por isso os nazistas tinham um exército tão preparado? Porque eles prepararam para uma conquista, prepararam para uma guerra. Eles prepararam para uma guerra. E nós não estávamos preparados para aquela guerra. Nós estávamos preparados naturalmente para qualquer guerra, dentro de um sistema econômico de um país pobre. Democracia. O exército brasileiro era um exército pobre. Hein? Porque o país era pobre. O que você era? Quem era seu pai? Quem era seu pai? Quem era o Brasil? Qual era a economia nossa? Era o mineiro com o seu café, com o seu leite. Era o paulista com o seu café. Que siderurgia nós tínhamos? Que indústria nós tínhamos? O exército é o reflexo do país. Isso é a realidade. E o instrumental da guerra foi com apoio do americano, por exemplo? O quê? O instrumental para a guerra. O brasileiro recebeu do americano. Nós tínhamos uma estrutura, compreendeu? Uma instrução muito boa. Os quadros dos oficiais, sargentos, oficiais, instruídos aqui no Brasil, viu? Com forças nossas e forças francesas, inglesas, americanas na área do naval. Então, nós tínhamos uma estrutura muito boa. Nós tínhamos uma cultura, viu? Faltava a nós o instrumento de guerra que nós comprávamos de fora. Você não faz guerra comprando material. Ou você fabrica o material, viu? Porque o consumo na guerra do material é uma coisa tremenda.
General Pittaluga, qual a lembrança que o senhor tem dessa experiência na Itália, e especificamente de Montese, principalmente de Montese, de episódios, de casos de brasileiro que marcam a sua mente, o seu coração? Qual é a lembrança que eu tenho, que marcam de que maneira? De alguma história, algum caso que tenha marcado de maneira mais especial a sua mente, o seu coração? Não há, assim, para mim, um caso especial. A guerra é um caso. Então eu sou um profissional, fui um profissional, porque eu estudei para a guerra. Eu fui um profissional. Então a guerra para mim era um caso. Então tudo que veio da guerra trouxe para mim. Mas não é um caso de um personagem, não é um caso de uma pessoa, de um soldado, de um oficial, que o senhor tem acompanhado naquele momento de uma maneira mais especial? Mas eu não posso dizer. Há tantos casos interessantes, evidentemente, outros mais trágicos, outros mais sentimentais, evidentemente. Mas todos eles... O senhor tem algum que lembre o senhor, que o senhor se lembre de uma maneira mais forte, não? Bom, eu tenho companheiros meus, né? O Tenente Amaro, que era meu tenente, tenente da reserva, que morreu. É um dedicado oficial. Que não ia para a guerra, mas acabou indo para a guerra e morreu numa patrulha. Por que não ia para a guerra? Porque ele não ia para a guerra porque ele não tinha lugar para ele ir para a guerra no esquadrão. O esquadrão não era só oficial de cavalaria. Tinha um efetivo de 7 oficiais de cavalaria, não ia levar mais um oficial da reserva. Tinha de levar só oficial da ativa. Por quê? Porque o oficial da ativa ia voltar, ia continuar, se estivesse vivo, e levar para o futuro os ensinamentos da guerra. O oficial da reserva ia embora para casa. Esse tenente Amaro tinha quantos anos? Hein? Ele tinha quantos anos, mais ou menos, nessa época? Ele tinha mais ou menos 28 anos. Ele morreu na patrulha. Foi atingido por uma rajada de metralhadora e morreu. E a patrulha dele não teve capacidade, porque estava mais perto dos alemães e não teve capacidade de apanhá-lo. Tentou várias vezes e não teve capacidade. Quer dizer, nem conseguiu se resgatar o corpo dele? Não, por isso, não teve capacidade de resgatar o corpo. Como era lá na guerra? Os homens não dormiam? Não tinham tempo para dormir? Às vezes tinha, às vezes dormia. Porque a guerra não para à noite? Não vai parar porque agora está na hora de dormir? Não, às vezes era. Então dormiam, descansavam, lógico. Né? Mas às vezes descansavam menos do que outros, naturalmente. Então no fim da guerra... Se revezavam no combate, né? Ou no fim da guerra, era uma guerra chamada... Quando era a guerra de perseguição, aí é o emprego intensivo de toda a capacidade física, moral e material do homem. Entendeu? Aí é destruir o inimigo. É quando ele já está se entregando. Aí você não tem reserva. Entendeu? Aí então é o momento supremo de não permitir que o inimigo tenha a capacidade de reagir, de se organizar. Então a guerra é feita por homens que devem ter capacidade de não dormir. Bom, para terminar, o que o senhor diria para todos os brasileiros que estão nos assistindo, que não tiveram a experiência não só de não ir à guerra, como de não viver esse tempo da guerra, como eu não vivi? O que o senhor diria sobre essa experiência do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Bom, o que eu diria é que o Brasil não é um país militarizado, não é um país militarista, mas é um país que não pode esquecer a organização das suas forças armadas. Porque, evidentemente, apesar de toda a estrutura internacional de ONU e todas as organizações, OEA, todas as organizações que tratam da paz, ela ainda está exigindo uma maior atenção dos nossos povos. E o Brasil, pela sua importância, pela sua grandeza, que não é um país que vai ficar até o século, com mais um século de vida, para onde é que vai o Brasil? Para onde é que vai? Às vezes vocês tratam o Brasil como um país que vai viver mais 10 anos. Não é isso, o país é eterno. Então é preciso ver medidas que dê o sentido da eternidade do Brasil. E não a brincadeira de pensar que o Brasil é um time de futebol. Valeu a pena, General Pittaluga? Valeu a pena. Valeu a pena. E o Brasil não podia ficar fora daquela guerra. E se tiver outra guerra,
Felizmente ou infelizmente, o Brasil não vai ficar fora. E ai daqueles homens que queiram manter o Brasil fora de uma estrutura política, social e democrática. Muito obrigado, General Pitaluga, pela entrevista, pelo conhecimento que o senhor passou.